PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Se o desafio para se ter um pequeno negócio em condições normais já é grande, imagine então nesse momento que atravessamos com pandemia, guerra e ano eleitoral. Para lidar com esse cenário, é preciso definir e colocar em prática a estratégia. Ou melhor, a estratégia moderna. E para explicar o que é e como implementá-la, convidei o diretor executivo da CAF-FM, especializado em gestão estratégica, Carlos Augusto Freitas. Seja bem-vindo, Carlos. Olá, Sidney. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso participar do PME News para falar sobre estratégia aplicada ao mundo moderno. Então, Carlos, a estratégia por muito tempo esteve associada às grandes empresas. Hoje, boa parte das empresas de todos os portes já a usa. Conte um pouco dos motivadores para isso acontecer. É importante partirmos do princípio que toda e qualquer organização que necessita de um mínimo de esforço para ser gerenciada, necessita de definição, decisão e aplicações de ações para atingir um determinado objetivo. Então, ou seja, se estamos falando de um microempreendedor que vende um lanche na porta da escola, de pequenas empresas, de organizações não governamentais, de startups, de empresas públicas ou até grandes empresas como Amazon, Google, Petrobras, Vale, Netflix, todas estão contempladas nesta demanda. Então, existe um business, um negócio para sustentar, é necessário aplicar conceitos e práticas de gestão e, no nosso caso aqui, de estratégia. Tá? Então, a gente precisa quebrar o paradigma de que isso é uma coisa somente de empresa grande, somente da iniciativa privada. Tá? Então, aplicar estratégia não está associado somente à perspectiva de lucro. Então, tanto o órgão público, quanto uma igreja, uma ONG, enfim, precisa de estratégia aplicada. Só que a diferença é a perspectiva, que no final, um vai objetivar lucro, tá? E o outro vai aumentar sua capacidade de atender um cliente, aumentar sua geração de valor, usando competências que lhe são devidas para justificar seus orçamentos. Então, ou seja, na perspectiva de quem provê o orçamento para uma organização que não tem fins lucrativos, você muda o propósito, mas ainda assim você tem o objetivo a ser atingido. Então, com isso, toda e qualquer organização do planeta, independente do tamanho, porte e complexidade, com ou sem fins lucrativos, tem pelo menos um negócio a sustentar e necessita de estratégia. E como funciona a estratégia moderna? O termo estratégia remete a conceitos que foram aplicados em ações militares, em âmbitos de guerra, com o objetivo de ter conquistas. E quando falamos em estratégia corporativa, ou seja, estratégia aplicada a negócios, estamos falando de ações definidas que representam todo o caminho a ser percorrido até o objetivo definido para o negócio. E isso é interessante porque dá uma visão simplificada, principalmente para um microempreendedor, para uma pequena empresa. A estratégia é tudo aquilo que precisamos fazer até chegar no objetivo. E com a evolução do mundo, das práticas de gestão, de ferramentas técnicas que suportam esses processos, das necessidades impostas pelas tendências de mercado, influenciadas por fatores como concorrência, tecnologia, a capacidade e a necessidade de se transformar e reinventar, o conceito da estratégia moderna aplicada deve desenvolver uma capacidade de fazer bem o básico, lidando com o dinamismo do processo e a velocidade requerida pelo mercado. E é importante lembrar, gente, que hoje o seu concorrente ele não está somente do outro lado da rua, mas sim em qualquer lugar do mundo. É o efeito da globalização, o efeito de tendências de mercado, o efeito da tecnologia. Qual deve ser o primeiro passo para implementá-la? Definir um ponto de partida. É uma boa estratégia, note que eu estou falando de boa, não ótima ou perfeita. Parte do entendimento de referências e bases do negócio é importante para que te ajude a ter um ponto de partida, entender a razão da sua existência, onde que você quer chegar. Então, compreender isso e diluir esse conhecimento entre os profissionais envolvidos, principalmente os que possuem o poder de decisão nas mãos e os profissionais que vão implementar a estratégia, acaba se tornando um fator crítico de sucesso. Nos últimos anos, em diversos trabalhos que eu tenho feito em clientes
de vários segmentos, portes e complexidade, né? Eu tenho usado uma visão de desenho e implementação estratégica. E a gente pode pensar em duas grandes fases, né? A primeira fase, que nós chamamos de desenho, né, onde são determinadas e consolidadas as bases do negócio, ou seja, uma fotografia da organização que parte do momento atual e vai até a determinação dos objetivos. A gente forma o ponto de partida. E na segunda fase, que consiste em compreender quais são as competências necessárias para o nível onde acontece a estratégia, ou seja, na implementação, você cria uma conexão daquilo que você precisa fazer com as suas ações práticas, vamos dizer assim. Só que esses processos, eles são dinâmicos, são conectados um ao outro. Então, naturalmente, o desenho é suportado por diversas áreas de conhecimento vitais para o negócio. Você pode pegar, por exemplo, o marketing, o financeiro, a tecnologia, áreas que são necessárias para a atividade de fim da organização. Então, é importante ressaltar que estamos falando de um trabalho que ele visa a integração e um trabalho colaborativo. Então, ou seja, cada área, cada setor, cada profissional, ele deve contribuir com o resultado construído pela estratégia. E como aplicá-la na prática? Se a gente for considerar um desdobramento prático, né, desses princípios, desses conceitos, processos e ferramentas, eu considero ter uma visão simplificada, sempre buscando conectar dois perfis. O primeiro perfil é o do decisor. É aquele ou aquela que tem o poder e autonomia na mão, ou seja, tem autonomia para contratar, demitir, aprovar um orçamento, aprovar um atraso e tomar outras ações sem pedir a aprovação de outra parte interessada. Naturalmente, né, uma empresa que é um pouquinho maior, ela pode ter ali 1, 2, 3, 4 pessoas envolvidas como papel de decisor. Tá? E o segundo perfil, eu considero o implementador. É aquele ou aquela que está envolvido, né, numa iniciativa, numa ação, num projeto, pode ser o responsável, pode ser um membro de uma equipe técnica, ou seja, que são papéis previstos para uma implementação estratégica. Então, se conectarmos os dois perfis, do decisor e do implementador, criamos a sinergia necessária para direcionar a estratégia e implementar, né, quando eu falo implementar, considero a jornada até o resultado, né, as ações estratégicas e suportando a tomada de decisão da organização, o dinamismo do processo e lidando com a incerteza. Né? Então, nessa jornada vão acontecer coisas que vai te requerer, vai necessitar uma tomada de decisão para manter o rumo até o objetivo. Carlos, o mercado é muito dinâmico, né? E isso impacta na estratégia das empresas. Como é trabalhar com essas mudanças? Quando pensamos em fatores externos que influenciam diretamente o desempenho das empresas, podemos pensar em exemplos como variação cambial, novos concorrentes, instruções normativas para empresas que trabalham com órgãos reguladores, por exemplo, uma pandemia e outros fatores. Esses fatores, eles são capazes de mudar e direcionar o caminho de uma empresa. Então é preciso estarmos preparados para lidar e responder esses fatores com velocidade e por meio de ações estratégicas conectadas. E essas ações, a gente pode considerar, por exemplo, novas ações que surgem, essas necessidades ao longo da jornada, ações que estão em andamento, mas aí você precisa alterar o escopo por conta de um fator, uma ação que pode vir a ser cancelada simplesmente porque ela perdeu a viabilidade técnica e econômica, e eu digo que sim, se for observado que perdeu a viabilidade, é preciso cancelar, até porque você pode direcionar os recursos que estariam mobilizados para outras frentes, outras ações. Tá? E ainda pensando na prática, nós estamos falando de processos que precisam de revisões periódicas, atualizações e repriorização de tudo que está sendo feito e o que está, né, a fazer, né, aquilo que está ali esperando o momento de iniciar. É um termo que a gente usa que chama-se que está em carteira, aguardando o início. E aqui a gente entra num ponto que a cultura do Brasil, né, a nossa cultura brasileira de trabalho joga contra, que é a disciplina de fazer com que os detentores do poder em uma organização, seja ela pequena ou grande, dedique parte do seu tempo nessa atividade de revisão, atualização. E quando falamos em mudanças, falamos diretamente em decisão. E como podemos mensurar os resultados estratégicos de maneira efetiva? A medição efetiva de resultados aferidos pela estratégia, ela é realizada de uma maneira correta quando pensamos no modelo simplificado, capaz de verificar qual percentual de cada ação concluída contribui para um objetivo estratégico e, consequentemente, para o negócio. Então, por exemplo,
Se falamos que o objetivo é ampliar a capacidade de realizar serviços, seria possível definir uma meta quantificada, ou seja, desejamos ampliar a força de vendas ou capacidade produtiva em 20%. Se o cenário da organização possui uma capacidade de venda, por exemplo, de 100 unidades mês, estamos falando de atingir uma média mensal de 120 unidades. Com essa projeção, será possível medir o resultado a partir da conclusão da primeira ação definida pela sua estratégia, né, implementada. Como? Você mede na visão daquele item em si definido para a meta, comparando o pré e o pós-conclusão da sua ação, da sua iniciativa e do projeto. Então, um ponto de atenção é o cuidado na definição de metas subjetivas, do tipo, queremos aumentar o número de clientes ou aumentar o faturamento. Busque ser específico. Por exemplo, quantos novos clientes queremos alcançar? Com qual abrangência? Em quanto tempo? Esses tipos de pergunta ajudam a você a determinar uma meta estratégica bem definida. Por outro lado, quando falamos de definição de objetivo estratégico, o objetivo estratégico ele pode ser subjetivo, diferente da meta. Como exemplo, o objetivo estratégico de desejarmos liderar o segmento em tanto tempo, se tornar referência no mercado, internacionalizar a marca. Então, hoje, nós temos ferramentas que nos permitem fazer essa conexão de uma maneira simplificada. A aprovação de objetivos e metas estratégicas requer a tomada de decisão que são difíceis, né? E elas surgem a partir de um consenso entre vários decisores ou os decisores envolvidos. Mas é preciso decidir e assumir responsabilidade, o que faz parte do papel daquele ou daquela que decide numa empresa. Carlos, sabemos que para algumas estratégias, nem sempre o resultado esperado é alcançado. Existe um plano B nesses casos? Quando partimos do princípio das referências e bases do negócio, ou seja, razão de existência, por que existimos, o que fazemos, onde queremos chegar, como está a fotografia da empresa hoje, nós estamos reduzindo o risco de ter uma estratégia mal construída ou preparada para fracassar. Mas mesmo assim, existem pontos e riscos associados. Como falamos anteriormente, da conexão de quem decide com quem implementa, que permite criar um processo que identifica se o caminho está correto, se é preciso fazer algum ajuste, uma correção para realinhar o rumo e o direcionamento estratégico da organização até o resultado. Ao identificar que a sua estratégia, ou seja, tudo aquilo que precisamos fazer para chegar no resultado, não venha surtir o efeito por diversas variáveis, o mais importante é, com base nesse cenário, não perder o foco do objetivo e estar preparado para fazer a adequação de todo o trabalho a ser feito para chegar no resultado de uma maneira ágil, efetiva e respondendo a essas mudanças impostas por condições de mercado, explorando oportunidades, como por exemplo, como eu posso colocar a tecnologia no meu dia a dia, nos meus produtos, nos meus serviços, olhando os concorrentes e observando outros setores também. Assim, é importante que uma falha que eu considero muito em desenho de estratégia que eu já observei é que as empresas muitas vezes se concentram demais nos seus setores de atuação. E aí eu deixo uma pergunta para refletir, por que a gente não pode olhar para outros setores também? Então, mais que um plano B, estamos falando aqui de um processo dinâmico que vai te permitir corrigir rapidamente falhas e desvios pelo não cumprimento de resultados identificados ao longo da execução, buscando reconfiguração de processo, velocidade na tomada de decisão e ajustes no curso definido pela sua estratégia, sendo suportado por ciclos de revisão periódicos de tudo aquilo que precisa ser feito para chegar no objetivo. Cite alguns exemplos de estratégias modernas aplicadas por empresas e que deram resultados expressivos. Quando eu penso em exemplos de estratégia moderna, é importante compreendermos que ações realizadas em grandes empresas podem e devem ser adaptadas e aplicadas em pequenas empresas. Eu gosto muito de usar o exemplo de grandes empresas que uma atuação direta ou que as que usam a tecnologia para viabilizar seus negócios de uma maneira clara, simples e efetiva, como por exemplo a Netflix, modelos de negócios de empresas que, por exemplo, adotam o e-commerce e a digitalização para potencializar resultados. Então, quando pensamos em um micronegócio que vende alimentos na porta da escola, que foi impactado pela pandemia no momento de distanciamento social,
e suspensão de aulas, né, em encontros presenciais, por exemplo, o uso de uma plataforma do tipo o aplicativo de entrega representou a sobrevivência do momento de adaptação de muitos desses micro negócios e pequenos negócios. Então lembre-se de que, ao estar em uma estrutura mínima que necessite de gerenciamento, desde um microempreendedor individual, um MEI, passando por startups, empresas de pequeno, médio e grande porte, com ou sem fins lucrativos, existe um negócio a ser sustentado. Então a estratégia contemporânea, ela preconiza que qualquer tipo de organização, por menor que seja, deva ser tratada como um business, como um negócio, estando conectada aos acontecimentos de mercado, gerando valor. E quando eu falo valor, não pense somente em valor financeiro, mas gerando valor para as principais partes interessadas envolvidas, como os clientes, os donos do negócio, órgãos que prevêem orçamento e recursos, buscando evoluir e aprimorando as práticas de gestão na dosagem adequada ao seu negócio. Para encerrarmos, né, essa entrevista, pensem: como que a tecnologia pode apoiar o meu crescimento e desenvolvimento da organização, da minha empresa, do meu negócio? Como diversificar os canais de receita e geração de valor, considerando que nem todas as organizações buscam lucro? E como pensar num processo de implementação considerando pessoas competentes e alinhadas em direção ao resultado? Então, entender e compreender o seu negócio é tão importante quanto você formar um desenho a partir de uma concepção de um negócio e definir tudo aquilo que você precisa fazer para chegar no seu objetivo e sempre buscando novos patamares, novos degraus. Carlos, muito importante que você mencionou que quando falamos em mudanças, falamos diretamente em decisão e da capacidade de adaptação. Gostei muito das suas observações e orientações aqui para nossos ouvintes. Muito obrigado pela sua participação. Sidney, mais uma vez eu agradeço o convite para participar aqui no PME News e desejo aos seus ouvintes muito sucesso na implementação estratégica de seus negócios. PME News Podcast Entrevista.